Então, começaremos com a professora Berenice Bento, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para quem não teve a oportunidade de ler um pouquinho sobre a sua trajetória, ela se doutorou em Sociologia pela Universidade de Brasília e o seu doutorado tratou de transexualidade no Brasil. Tem publicações, as quais estão disponíveis para consulta. E, em 2011, foi agraciada com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Eu passo a palavra à professora Berenice Bento e desejo a vocês uma boa manhã de reflexão e debate. Muito obrigada, Marta. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria imensa, né, que compor essa mesa com pessoas queridas, com Marie-Hélène Sambussier, né? Fico muito feliz dessa atividade do SESC e da revista Cult, né, porque vem se somar uma longa trajetória de eventos que nós estamos fazendo no Brasil afora já há algum tempo, né? Exemplo, como o Leandro Collin falou ontem, do Desfazendo o Gênero, a segunda edição, em Salvador, né? Então, uma alegria imensa estar participando desse evento e agradecer muito a toda a organização, né? A Richard Miscossi, a Deise Brigantini, o Gonzaga, que tem sido uma figura muito querida, que está ali atrás, né? E eu fico muito feliz com a ideia do primeiro, porque aí sinaliza que nós teremos outros, né? E já que nós vamos ter outros, eu gostaria de aproveitar esse momento para simplesmente não uma crítica raivosa, é uma coisa afetiva mesmo, assim. Várias pessoas trans, amigos, vieram comentar comigo que, quando foram fazer inscrição, não tinha o campo nome social, né? E aí gerou um constrangimento muito ruim, porque, né, um evento discutir queer, né, e não ter um espaço onde essa diferença seja garantida, né? Então, assim, é só um cuidado que, das próximas vezes, tenha um espaço, não precisa nem colocar, acho que, sei lá, é uma decisão de programa, né, mas que diminui o nível de constrangimento, né? Então, é isso. Bom, eu vou ler o texto, tá? A tarefa mais difícil em estar nessa mesa foi decidir o recorte que daria ao tema amplo sugerido. Fiz alguns roteiros, empolguei-me com algumas ideias, mas, finalmente, decidi compartilhar com vocês algumas reflexões que começam a ficar mais nítidas dentro de mim. Intitulei minha fala de Gênero e Sexualidade como Armas de Guerra, né? Eu vou abrir mão de fazer um diálogo com um viés mais teórico para concentrar-me em anotações dos meus diários de viagem, percurso que farei no segundo momento desta comunicação. Recuperei pequenos fragmentos de textos que foram esquecidos e deixados à crítica roedora dos vírus em arquivos do meu computador. São anotações de viagem que fiz à Palestina, Valência, na Espanha, Nova York e a Palestina. Há cerca de um mês, quando eu estava visitando a Palestina, em determinado momento, que eu vou lhes contar, pude ver o poder que os discursos ocidentais hegemônicos sobre sexualidade e gênero ocupam nas guerras externas e internas. Numa tarde de verão, no Mar Morto, em uma excursão para conhecer a cidade de Massada, consegui ver e sentir o que tenho lido sobre homonacionalismo, feminismo colonial e pinkwash. Entendi que, além de bombas, muros, exércitos, drones, há discursos que funcionam como armas de guerra. Já antecipo uma das conclusões dessa comunicação. Direito para as mulheres, direitos LGBTs, direitos humanos, têm sido tropos que servem também às tropas, né? As categorias analíticas e políticas, sexualidade, gênero e raça, têm pouco valor explicativo se consideradas fora de contextos mais amplos e complexos. Vou tentar discutir isso quando trouxer os meus fragmentos de viagem. O cruzamento de marcadores da diferença e da desigualdade nos alerta para a impossibilidade de análises essencialistas, naturalizantes e universais. Uma das contribuições dos estudos e ativismo transviados, tradução cultural que eu faço para a teoria estudos queer, é reiterar que o universalismo científico e o pensamento colonial têm um profundo parentesco. Mas essa preocupação ética e metodológica não pode nos fazer esquecer da força que alguns discursos sobre gênero, sexualidade, raça e nacionalidade têm de cruzar os oceanos e fronteiras para se estabelecer como verdades irrelativizáveis.
A pergunta que eu me faço atualmente é: como ter um pensamento engajado em torno dos direitos humanos, sexualidade, gênero, por exemplo, e não me deixar enredar por discursos que justificam guerras e genocídios, utilizando a suposta superioridade moral de determinadas formas de ler os corpos, os desejos e os gêneros. Os efeitos dos discursos que constrói, por exemplo, a mulher muçulmana como uma espécie humana que se caracteriza pela fragilidade e subalternidade, viaja e chega às ruas das cidades brasileiras. O que autoriza uma pessoa a arrancar o véu da cabeça de uma mulher muçulmana? Este ato não aconteceu em uma rua de Paris, cidade conhecida por uma crescente islamofobia, mas aqui em São Paulo. Este é apenas um dos muitos relatos que estão presentes no livro Olhares Femininos sobre o Islã, organizado por Franci Rose Barbosa. Há um reiterado discurso de infantilização das mulheres muçulmanas. O ato de arrancar o véu está assentado na legitimidade de um determinado conceito, que um determinado conceito de gênero assume, empoderando aquele que cometeu o ato violento. A obsessão do Ocidente pelo véu seria mais um dos efeitos das teorias encarnadas que viajam. E a metáfora da viagem aqui, eu estou, obviamente, pirateando, de Pedro Paulo Gomes Pereira, que espero que falem hoje para a gente sobre isso, né? Sobre como ele tem feito todo um esforço para decolonizar o queer numa leitura bastante instigante dos nossos cânones, como Foucault, né? Agamben, apreciado, né? O Paul Preciado. Vejo também como resultado de uma determinada concepção de gênero, ações como a do Estado francês, que, em nome de promover a abolição da prostituição, persegue as putas e nega o direito às mulheres portarem em seus corpos símbolos de suas religiões. Tanto as putas quanto as muçulmanas, mulheres majoritariamente pobres e imigrantes, parecem poluir o Estado francês de concepções primitivas do gênero feminino. Em ambos os casos, o que se nota é o Estado operando as suas ações a partir do discurso da infantilização das mulheres. E, ao fazer isso, lhes nega a capacidade de agência. A infantilização e a patologização são retóricas do poder colonial. Aqui, é como se houvesse um tipo de falsa consciência de gênero. Elas não sabem que são exploradas, elas não sabem que são oprimidas pelo Islã, precisamos salvá-las. E o que nós temos a ver com tudo isso? Entre outras mulheres trabalhadoras sexuais, as mulheres trans brasileiras aparecem como as que são constantemente deportadas, principalmente da França para o Brasil. Nesse sentido, eu sugiro o documentário O Voo da Beleza, de Alexandre Fleming, que é exatamente o nome Voo da Beleza, é o nome que as travestis e as transexuais dão ao avião que as deportam, que as trazem de volta para o Brasil. Na divisão globalizada dos corpos generificados, sexualizados e racializados, as brasileiras e os brasileiros pobres são potencialmente mais propensos a serem vítimas de políticas e ações xenófobas. Gisberta e Jean Charles são exemplos da menos-valia que nossos corpos estranhos ocupam em guerras internas. Gisberta, uma travesti brasileira, foi barbaramente assassinada em Portugal em 2006. Jean Chaves foi assassinado pela polícia londrina em 2005 porque parecia um terrorista. Certamente, o meu pavor diante das imagens dos imigrantes que tentam chegar à Europa nos últimos tempos é compartilhada por vocês. O mar Mediterrâneo transformou-se em um grande necrotério, né? As cenas terríveis de milhares de pessoas tentando chegar à Europa, gente morta dentro de caminhões, pessoas sendo retiradas à força dos trens, barcos naufragados. Tenham como hipótese que, a curto prazo, observaremos um aprofundamento dos nacionalismos fascistas em vários países europeus. Infiro que vamos observar o aprofundamento desse tipo singular de relação entre colonizado e colonizador, que já está em marcha. A luta, que antes acontecia no seio dos territórios colonizados, agora acontece também na metrópole. Não se trata mais de disputar discursos à la Sepúlveda e Bartolomé de las Casas. Não se trata mais exclusivamente de afirmar que é necessário levar as civilizações aos rincões do planeta. Mas antes, como garantir que a nossa civilização não seja contaminada pelos vírus de determinadas concepções de gênero, sexualidade e, claro, o medo que os corpos miseráveis dos imigrantes ocupem os empregos dos corpos quase miseráveis nacionais. Eu lembro de um desabafo de uma feminista espanhola. Ela dizia que a vinda das mulheres imigrantes da América Latina para a Espanha tem se tornado um problema para o feminismo local.
Os homens têm preferido casar-se com elas devido ao caráter submisso que as latinas têm. Essa nova configuração do mercado matrimonial está levando para o ralo anos de luta do movimento feminista espanhol, dizia essa feminista. Mas a aversão aos valores culturais dos imigrantes e a própria figura do imigrante não é uma prerrogativa dos países europeus. Acho que, como uma vingança, Ronald Reagan disse: vocês me achavam de direita, agora vocês vão ver. De cowboy a playboy. Donald Trump, em sua fúria contra os imigrantes, promete deportar cerca de 11 milhões de mexicanos. E, seguindo a política racista do Estado de Israel, defende construir um grande muro entre as fronteiras. Acredito que, quando ele vocifera contra os mexicanos, ele sabe que nem todos os mexicanos são como ele afirma. Certamente, ele não leu Gayatri Spivak, mas ele manipula um tipo de essencialismo estratégico para fazer avançar sua campanha e se diferenciar de outros candidatos republicanos. Marine Le Pen, da França, também sabe manusear esse tipo de essencialismo estratégico como arma de guerra contra os imigrantes, a cada eleição com mais habilidade. Agora, eu gostaria de passar para a segunda parte do meu texto, né? Vou ler alguns fragmentos dos meus diários de viagem, né? E, conforme eu disse, o meu objetivo é tentar discutir a impossibilidade de considerar as categorias políticas e analíticas, sexualidade e gênero, né, como autossuficientes. Fragmento 1, no Mar Morto. Já estávamos no final do passeio, voltávamos de excursão à Masada e ao Mar Morto. Éramos cerca de 49 turistas, quase todos europeus, que já sinalizavam o cansaço. Em determinado momento, o guia colocou uma música, aumentou o som e, visivelmente orgulhoso, disse: esta foi a música oficial da parada gay de Tel Aviv ano passado. Nós somos um país livre, aceitamos todas as diferenças. Eu amo Tel Aviv. Ainda com o microfone aberto, cantava e insinuava passos de uma coreografia. 12 dias depois, eu fui visitar a cidade do meu guia. Eu já tinha visitado alguns campos de refugiado para os palestinos, visto os muros, as cercas, a violência do exército israelense. Eu já tinha sido submetida a inúmeros checkpoints. Já tinha visto a ação terrorista dos colonos sionistas que incendiaram uma casa de uma família palestina, ação que ocasionou a morte de um bebê de 18 meses, o pai, além de ferir brutalmente a mulher e o filho, e um filhinho. Acompanhei a máquina de guerra do exército de Israel, que reprimiu as manifestações dos palestinos na cidade de Ramala, que pediam justiça contra mais esse ato terrorista dos colonos. Nessa manifestação, um jovem foi assassinado. Um dos orgulhos do exército de Israel, é afirmar que aceita mulheres, gays, lésbicas em suas fileiras. Para muito, isso torna um exército feminista e respeitador da diversidade sexual. Por trás daquele uniforme de soldado que matou o jovem palestino, poderia ser um gay, uma mulher heterossexual, uma lésbica. Eu não sei. Eu sei que era um assassino. Foi com a alma em luto que cheguei a Tel Aviv no sábado de verão. Em todos os lugares das cidades palestinas ocupadas por Israel, a estética da guerra é ostensiva. Mas nas praias de Tel Aviv, no mar turquesa do Mediterrâneo, eu não vi um único soldado. As areias eram ocupadas por um enorme mar branco, por um enorme mar de peles brancas. Poucas vezes em minha vida eu vi tantas pessoas brancas reunidas e tão brancas. Parecia que eu estava em uma ficção ou em uma bolha. Ali próximo, talvez a uns 60 minutos, entre tantos campos de refugiados de palestinos que foram expulsos de suas casas e têm seu direito de ir e vir em seu próprio país negado. Ali, há apenas alguns minutos, a cidade livre para gays e lésbicas, milhões de pessoas veem a cada ano parte do seu corpo político, chamado Palestina, ser usurpado, ocupado, colonizado. Palestina é a travesti do mundo. Eu fiz uma caminhada de quase 4 horas pela cidade a pé. Cortei a cidade pelas avenidas Ben Yehuda e Alembim. Vi o bairro gay, com seus convidativos bares, com pessoas charmosas passeando com seus cachorrinhos e desfrutando aquele ensolarado dia. Segui meu caminho. Mais ao sul, perto da estação de ônibus, onde eu pegaria uma van para voltar para Jerusalém, a cidade começou a perder o seu charme europeu. As ruas e casas tinham um aspecto de abandono, sujeira, pobreza. Ali eu encontrei pessoas negras. Fragmento 2, França. Em janeiro de 2013, eu estava em Paris. Fui ao centro LGBT
para me oferecer como voluntária. A França vivia a efervescência do debate sobre o casamento igualitário. Visitei o centro e expliquei que não era fluente em inglês, mas que talvez pudesse ser útil no atendimento a LGBTs imigrantes que falassem espanhol ou português. Fui informada que a minha ajuda não teria nenhuma serventia, porque o critério para ser voluntária no centro era falar francês. Voltei outras vezes ao luxuoso prédio do centro para participar de outras atividades. De fato, eu não teria muito o que fazer ali. Eu nunca vi uma pessoa trans imigrante naquela sala. Portanto, aquele espaço era voltado claramente para atender às demandas das lésbicas e gays francesas. E o resto do resto continuaria resto. Ainda nessa mesma viagem, eu tive a oportunidade de fazer alguns registros dentro do metrô. Sinto apenas um, pequenininho. Há muitas formas de estabelecer limites, que podem ir desde a marca visível, reconhecível, até um olhar de desprezo de uma mulher branca no metrô de Paris, que se sente incomodada com a invasão milimétrica de seu assento por uma mulher gorda, negra e visivelmente muçulmana que está a seu lado. Com um ar de fúria, a vi levantando-se e ficando em pé até chegar à sua estação, ironicamente chamada Nação. Antes de descer, lançou um olhar de ódio para aquela mulher que estava concentradamente olhando para o seu bebê que dormia suavemente. Conforme eu disse, nessa nova etapa da relação entre colonizado e colonizador, as fronteiras não estão mais lá, mas aqui, nas micro-relações cotidianas, transformando, de certa forma, os conflitos internos em guerras. Fragmento 3, Espanha. Em 2012, depois de 10 anos, voltei à Espanha para uma curta estadia. Poucos dias antes de voltar para o Brasil, conheci Joana, uma mulher transexual brasileira que vivia na Espanha há quase 2 décadas. Quando eu e meus amigos a encontramos, ela estava na rua, chorando e com alguns machucados, resultado de uma briga com seu namorado. Tanto ela quanto o namorado fizeram denúncias de agressões à polícia. Todo esse processo, encontrá-la, a chegada da polícia, a denúncia de agressão, a detenção de ambos para averiguação, foi acompanhado de perto por mim e pelos meus amigos. Eu fiquei impactada quando vi os termos que os policiais usavam para referir-se a Joana. Tratavam-no como mulher, afirmavam que se a violência contra ela fosse tipificada como violência de gênero, ela teria toda a proteção do Estado espanhol. No dia seguinte, eu e meus amigos fomos prestar depoimento. O quadro mudara completamente. A violência não seria tipificada como violência de gênero, mas como violência doméstica, considerando que eram 2 homens que brigavam. Eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender. Joana é uma mulher transexual que vivia com um homem e, devido ao fato de sua identidade de gênero não ser reconhecida legalmente, isso a transformava em um passe de mágica em um homem e deslocava imediatamente a natureza da agressão e do processo jurídico. Para os casos de violência doméstica, não há a mesma punição daquelas resultantes de violência de gênero. A funcionária da Justiça repetia para a gente, ele não tem papéis, está ilegal. Joana, por seu déficit de pertencimento legal, tinha seu campo de direito reduzido a nada. O que nos leva a pensar, junto com Judith Butler, que os direitos e os direitos humanos só existem a partir de condições prévias. Neste caso, está vinculado legalmente a um Estado. Com isso, acontece uma limitação do próprio alcance dos direitos humanos. Parecia que tinha pouca importância a verdade dos fatos. Nada do que Joana falasse mudaria o fato primeiro. Ela estava clandestina e era homem. Tudo não passou, enfim, de uma briga entre 2 homens, um espanhol e um brasileiro clandestino. A advogada de Joana nos disse, cito a fala, a situação dele é delicada, de qualquer forma, a detenção provisória termina hoje às 20 horas. Ele será posto em liberdade ou será transferido para o Centro de Internação dos Imigrantes. No dia seguinte, ligamos para a Polícia Nacional e obtemos a informação. Depois de uma longa conversa, descobrimos, Joana foi transferida para o Centro de Informação de Imigrantes e, um mês depois, foi deportada para o Brasil. Fragmento 4 e último fragmento. Parada Gay de Nova York, ano passado. Entre as ruas 34 e a 5ª Avenida, eu tentei acompanhar o desfile LGBT.
Era possível ver milhares de gays e lésbicas desfilando, usando seus corpos para exibir as identidades visuais das empresas onde trabalhavam. Camisetas, uniformes completos, brasões das empresas. Eu nunca tinha visto nenhum trabalhador exibir com tanto orgulho o pertencimento a uma empresa. É claro que todos precisamos trabalhar, mas o que eu não consigo entender completamente é o que faz um gay participar do orgulho LGBT, exibindo o uniforme de sua empresa e desfilar na ala de sua empresa, mesmo que ela seja a Nike, conhecida mundialmente pelas condições degradantes a que submete seus trabalhadores em vários países do mundo. Como a parada era organizada por alas, principalmente corporativas, concluí que não havia uma justa posição assimétrica de identidade, mas posicionamentos hierárquicos, na qual o pertencimento corporativo prevalecia. Depois de quase 2 horas assistindo à exuberância dos carros alegóricos das grandes empresas, meu grilo falante, que eu batizei de Ética Marica, em homenagem a Paco Vidarte, me alertou. Berenice, o que você está fazendo aqui? Voltei para casa com a alma vazia e com a bolsa repleta de brindes. Óculos, pulseiras, cupom de desconto em restaurante. E, claro, a melhor toda foram as lixas de unhas, para afiar as minhas garras. Uma pesquisa sobre a composição da parada gay de Chicago confirmou o que a minha sensibilidade visual já denunciara. 132 carros alegóricos pertenciam a empresas, em comparação a 11 de grupos LGBT, 1 bissexual, 1 grupo trans, 5 relacionados a LGBT afrodescendentes. Eu não consegui os dados da parada de Nova York, mas certamente deve ser as mesmas proporções da parada de Chicago. Afinal, a parada da diversidade transformou-se em um grande ato político de homenagem ao capitalismo. Essa discussão aqui eu tenho feito, obviamente, muito inspirada em um artigo de Marie Sambucier, publicado no livro do Desfazendo o Gênero, Homossexualidade e Neoliberalismo. Já caminhando para o final, é possível alguém se perguntar se não estou trazendo para a discussão demasiados elementos, experiências e categorias analíticas e políticas. Propositalmente, estou. Manejamos em nossas pesquisas e ativismos as categorias sexualidade, gêneros e raças, mas estou convencida que essas são categorias de pouca força compreensiva se as considerarmos isoladamente e sem pensá-las nos contextos do debate mais amplo sobre justiça social, né? O oposto a essa formulação é aquela que centra seus esforços compreensivos e políticos em categorias autossuficientes. E assim termina por contribuir para as noções de espécies sexuais, espécies de gênero, espécies raciais. Né? Este seria um mecanismo que tem nos levado para os braços quentes, confortáveis e pouco complexo do essencialismo identitário, e que se alimenta fartamente do essencialismo estratégico como tática de luta. Obrigada. Eu gostaria de dedicar essa minha fala ao povo palestino. Obrigada.